Sons of the drums and movement cluster. Eu estou curiosa, muito curiosa. Eu tenho curiosidade sobre o vosso processo de aprendizagem e, sobretudo, sobre a forma como o verbalizam. Como é que verbalizam o processo no qual aprenderam a ler e a escrever? Será que dizem quando eu aprendi a ler e a escrever? Ou dizem algo como quando o papel pautado, a esferográfica, o lápis, a borracha e a professora me ensinaram a ler e a escrever? E a vossa aprendizagem para passarem a ser automobilistas? Será que falam sobre as vossas aulas de condução e sobre a transformação dessa aprendizagem como algo que fizeram sozinhos? Quando eu aprendi a conduzir? Ou será que dizem quando o carro e o professor me ensinaram a conduzir? Porque reparem, os objetos co-ensinam. O carro tem um guiador que nós podemos guiar para a esquerda ou para a direita. E quando carregamos no travão, há algo que reage com vigor. O carro disse-nos o que é suposto ser um automobilista. Eu hoje venho falar-vos sobre um tema que habitualmente está na sombra. Os objetos, as coisas, os bens, os carros, os casacos, as naves espaciais, os lápis, as borrachas, os estojos, as calças. Nunca agenciamos as coisas. Mas, por vezes, existe mesmo um preconceito contra as coisas. E dizemos, aquela pessoa é um materialista. E associamos um materialista a alguém que gosta de coisas e é como que menos humano, poderá ser um solitário, ter menos relações. E se eu vos disser que há uma enorme humanidade nas coisas e que nós dependemos das coisas para estabelecer relações com os outros? E se eu vos disser que as coisas nos dão vida, que as coisas nos aculturaram, que as coisas não falam, elas são silenciosas, mas elas dão-nos muitas instruções, que nós devemos às coisas as nossas mestrias. É estranho, não é? É como falar ao contrário. É muito mais fácil colocar alguém no centro, no lugar de colocar uma coisa debaixo das luzes. Porque venho eu hoje aqui falar de coisas? E porquê é que eu sou alguém que fala de coisas? Eu sou semioticista. Uma das formas de explicar esta profissão é a seguinte: eu sou especialista em linguagens. Linguagens no plural. Habitualmente estamos muito focados na linguagem verbal, que é uma das áreas da semiótica. Mas há outras linguagens. Há a linguagem visual, há a linguagem gestual, há a linguagem corporal, há a linguagem dos espaços e há a linguagem dos objetos. Falta-nos materializar. É preciso olhar para as coisas e dar-lhes o devido agenciamento, porque elas co-fazem. Não estamos sozinhos. Eu vou dar-vos 2 exemplos. No nosso processo até escrevermos, começámos a pintar e provavelmente usámos pincéis e marcadores. E esborratámos. Fizemos umas manchas. Passámos as linhas de limite. E depois, bem antes de escrever, começámos a rabiscar e pegámos em objetos diferentes. E de repente o lápis e a esferográfica permitiram-nos começar a rabiscar e co-ensinaram-nos o ato de rabiscar.
os objetos mudam-nos. Os objetos são cruciais. Eles merecem todo o protagonismo. O que fazemos habitualmente? Separamos. Separamos as pessoas das coisas. E imaginem um jantar com amigos. Há um jantar com amigos, há o anfitrião e há os convidados. E os convidados poderão trazer uma prenda para os anfitriões. E depois, de repente, há uma mesa, e há talheres, e há uma refeição, e há comida. Há comida de um lado, bebidas do outro. Garfo de um lado, faca do outro. Convidados de um lado, acompanhantes. Prendas, ofrendas. E se eu vos disser que a prenda é uma relação? O objeto prenda materializa afeto, estima, amizade. Ele significa que alguém quer empreender, manter, reforçar uma relação com o outro. E vocês provavelmente consideram é preciso separar os fios do embrulho e do papel de embrulho, e o que importa é o conteúdo da prenda. Posso dizer que não? O papel de embrulho, os fios, os nós, os laçarotes são tão importantes. Mas é ultra importante a ausência de preço na prenda. Ultra. Porquê? Porque se uma prenda é uma relação objetificada, se ela é uma relação em modo 3D, então ela não pode ter uma etiqueta de preço. Porque as relações, elas não têm preço. E essa ausência é ultra importante. É preciso juntar as prendas, os fios. Reparem, as prendas que são um objeto que materializa uma relação têm fios. E esses fios não são meros adornos, porque nós falamos constantemente a linguagem dos fios com os embrulhos, mas também falamos constantemente a linguagem dos fios para falar de relações. Então dizemos assim, quando alguém casa, a pessoa deu nó. E quando uma sociedade é coesa, existe uma malha social. E quando alguém tem amigos, é uma pessoa que tem uma rede de amigos. E muitas vezes falamos das ligações familiares como laços familiares. Portanto, reparem, aquela prenda é uma objetificação da relação. E aqueles fios são super importantes. Os nós também e os laçarotes. Porque nós constantemente falamos nos termos da retrosaria para falar sobre as nossas relações humanas. E mais uma vez o ponto aqui é: a prenda co-faz a relação. A prenda é um agente de relação. A prenda não é algo passivo, inerte, que não fala. A prenda é ativa, ela possibilita a relação. Habitualmente separamos. E, portanto, como separamos, raramente juntamos. Isto vem de uma corrente bastante habitual na filosofia e na psicologia, que considera que a cognição é algo encerrado na cabeça de cada um. E óbvio, certo? Parece óbvio. Bem, a abordagem cultural contesta e considera que o que existe é uma convergência espacial. Ou seja, a abordagem cultural não considera que o pensamento é simplesmente restrito à cabeça de cada um. A abordagem cultural considera que há uma cognição que é da cabeça de cada um, do corpo de cada um e de um dado contexto que invariavelmente terá coisas. Isto quer dizer que, para a abordagem cultural, as coisas fazem parte do pensamento. Elas permitem a cognição. É uma abordagem convergente. Vamos continuar a falar de fios, neste caso do fio de azeite. O azeite prefaz um fio quando é colocado a partir de uma garrafa. Em Portugal, o principal ritual da refeição é provavelmente o jantar da consoada no dia 24 de dezembro.
E para muitos portugueses, esse jantar da Consoada é algo que terá uma refeição emblemática, que é o bacalhau com todos. E agora vamos pensar, o que é um Natal de sucesso? Para cumprir aquele ritual e ter sucesso, o Natal precisa de juntar todos. Quantas pessoas não nos dizem no dia 27 de dezembro, o Natal foi bom? Sim, estávamos todos. É isto um bom Natal. O que se faz então? Significa-se a ideia de união de diferentes formas. Temos uma refeição chamada bacalhau com todos. E este todos fala de coisas. E as coisas são o quê? O bacalhau, as batatas, as couves, as cenouras, os ovos. Mas tem outro significado. Este bacalhau com todos são todos à mesa. Todos os comensais. No ritual de refeição mais importante do ano. O que faz o azeite? Enlaça e passa de mão em mão. Ou seja, o azeite concretiza a união do jantar da Consoada. Começam a surgir separais de azeite. Eu tenho que vos perguntar, alguém deseja um Natal pulverizado? Parece que não. É que pulverizar é separar, espraiar. Existem espaços vazios à volta de cada gotícula. Não é isto que é suposto termos no Natal. Não consegue concretizar a união. O fio de azeite, sim, consegue concretizar a união. As coisas são muito humanas e das coisas dependem as nossas relações. E que para termos relações plenas, precisamos de cuidar atentamente das nossas coisas. As coisas nunca são meras coisas. Nunca são qualquer coisa. Nunca são uma coisa que está para aí. Os objetos são bens. E há bem nos bens. Sounds like the clouds are moving faster.